Me chamo José Luiz e sou transportador há muitos anos. Em breve estarei me aposentando aos 58 anos. Ao longo desses anos vivenciei muitas experiências, tanto de dia quanto de noite. Meu filho me convenceu a compartilhar uma história assustadora e bizarra neste canal, pois sem dúvida foi a mais sinistra que vivenciei. É difícil acreditar, mas sei que muitas pessoas que estão ouvindo também podem ter passado por experiências semelhantes. Só quem vive essas situações percebe que o mal está sempre presente. Nos anos 90, quando conduzia meu caminhão para entregar materiais de construção no sul do país, não tínhamos GPS ou celular. Naquela época, a comunicação era feita apenas pelo rádio do trailer, mas frequentemente a sinalização falhava nas áreas montanhosas ou em locais remotos. Em uma dessas noites, me perdi. Tentava seguir o mapa, mas não conseguia me localizar. Estava em uma região alta, cercado por árvores e escuridão. Usei o rádio, mas não havia sinal. Decidi continuar dirigindo na esperança de encontrar um povoado onde pudesse pedir ajuda e me orientar. Após alguns quilômetros, avistei uma luz ao longe, indicando a presença de algum assentamento. Ao me aproximar, percebi que era uma pequena cabana antiga e negligenciada entre as árvores. Desliguei o trailer, desci e me adentrei no bosque em direção à cabana. O ambiente estava denso, com sons imponentes da floresta, e eu mal enxergava além da luz da pequena cabana. Ao me aproximar da porta, ouvi ruídos nos fundos. Contornei a cabana e me aproximei de uma das janelas, onde vi uma cena perturbadora. Uma mulher idosa, vestida com uma bata branca de dormir e cabelos grisalhos, segurava com mãos ossudas a cabeça de um homem. Ele estava sem os olhos. A mulher deu um beijo na bochecha da cabeça e a depositou em um recipiente. Antes que ela pudesse me ver, me arrastei para longe da cabana. Ao estar distante da luz, levantei-me e corri em direção ao meu caminhão, que estava estacionado longe. Não queria passar perto da cabana, arriscando ser ouvido pela mulher. No entanto, ao manobrar, acabei colidindo com uma árvore, causando um barulho alto. O terror se apossou de mim, pois sabia que a mulher havia percebido minha presença. Tentei acelerar, mas uma das rodas do trailer estava presa no lodo. Desesperado, olhei para a cabana e vi a mulher me encarando pela janela. Ela estava lá, parada, observando-me. Me arrastei para longe da cabana, e quando olhei novamente, a mulher não estava mais lá. Estava prestes a fugir a pé quando a roda se soltou milagrosamente. Acelerei ao máximo e dirigi sem olhar para trás. Quando finalmente ousei olhar pelo espelho, vi a mulher aterrorizante correndo incrivelmente rápido para a sua idade. Além disso, de onde eu estava, via levitar, como se estivesse voando em minha direção. Percebi que estava em perigo e que meu destino poderia ser ainda pior se ela me alcançasse. Dirigi o máximo que pude até voltar para a estrada estadual. Quando me dei conta, estava prestes a colidir com um carro que vinha no sentido contrário. Diminuí a velocidade, olhei para trás e me certifiquei de que a mulher não estava mais me seguindo. Minhas mãos e pernas tremiam, consciente de que não podia continuar dirigindo daquela maneira. Procurei um lugar para passar a noite. Afastei-me o máximo possível daquele local assustador e fiquei em um motel de beira de estrada. Usei o telefone do local para ligar para minha esposa e contar tudo o que aconteceu. Também avisei meu chefe, que ficou irritado com o atraso na entrega, mas compreendeu a situação. Não entrei em detalhes sobre o que aconteceu, pois temia não ser acreditado. Recebi uma reprimenda, mas meu chefe sabia da minha dedicação ao trabalho. Ele me advertiu para entregar a mercadoria no início do dia seguinte. Perguntei no motel sobre a rota mais rápida, garantindo que não precisaria passar pelo local daquela noite horrível. Terminei a história alertando para que as pessoas se cuidem, pois o mal está presente em todos os lugares.
e é melhor evitar caminhos desconhecidos, especialmente durante a noite. Me chamo Rubem. Esta história não aconteceu comigo, mas sim com meu pai, que foi caminhoneiro por muitos anos. Conto com a aprovação dele para compartilhar essa história que nos contou, a meu irmão e a mim, agora que já somos adultos. A narrativa é muito impactante, principalmente porque meu pai sempre foi uma pessoa muito cética, reta e séria, que não inventa histórias. Ele nunca acreditou em fantasmas ou algo semelhante, até que algo surpreendente aconteceu, como vou contar. Meu pai fazia muitas viagens em seu caminhão, era seu trabalho. Ele passava longos períodos fora, no mínimo 10 dias. E durante esse tempo nós não o víamos. Nos comunicávamos apenas por celular quando ele conseguia um tempo para ligar para nós. Eu, minha mãe e meu irmão, para saber como estávamos. Ele nos contou sobre um colega chamado Rafael, com quem se dava muito bem. Mesmo não se encontrando com frequência, sempre que se viam em áreas de descanso, se cumprimentavam calorosamente e conversavam por um bom tempo. Rafael era descrito como um cara agradável e uma boa pessoa. Meu pai relata que em uma tarde, enquanto dirigia seu caminhão, após parar em uma lanchonete e se preparar para mais 10 horas de viagem até o destino, viu alguém pedindo carona ao longe. A princípio, ele não pararia, pois não costumava dar carona a estranhos por questões de segurança. No entanto, ao se aproximar, percebeu que era seu colega Rafael. Ele pensou que algo poderia ter acontecido com o caminhão de Rafael ou que ele estava precisando de ajuda devido a algum acidente. Meu pai decidiu parar para ajudar. Rafael subiu. E a partir desse momento, as coisas começaram a ficar estranhas. No caminho, meu pai iniciou uma conversa com Rafael, perguntando sobre sua família e o que havia acontecido com ele, já que fazia muito tempo que não se viam. No entanto, Rafael respondia de maneira monossilábica e séria, ao contrário de seu comportamento habitual. Isso deixou meu pai desconfortável. A situação piorou quando Rafael começou a rir incontrolavelmente. Mesmo estando em completo silêncio durante a viagem, seus risos eram perturbadores, cheios de tristeza, e ele afirmou: "Estou condenado para sempre." Meu pai, perplexo, perguntou o motivo das risadas e recebeu uma resposta inquietante. Ao chegar a um ponto de descanso, meu pai correu para pedir ajuda a um amigo que também conhecia Rafael há anos. No entanto, ao contar a situação, o amigo revelou algo chocante. Rafael havia se suicidado quase um mês antes. Meu pai, incrédulo, olhou para o caminhão e constatou que Rafael não estava mais lá. A história deixou meu pai com um amargo na boca, sem encontrar uma explicação lógica até hoje. Ele se pergunta se foi o espírito de Rafael ou algo mais sinistro que se manifestou naquela noite. Minha história é intensa e trágica. Aconteceu há alguns anos, por volta de 2010. Enquanto eu dirigia meu caminhão de volta para casa, depois de um longo dia percorrendo as estradas do país. Isso é o que faço há muitos anos, como mencionei antes, algo muito delicado e que ainda me custa contar. Peço descrição, pois é uma história forte. Eu estava dirigindo por estradas no norte do nosso país já há mais de 8 horas sem parar, pois não queria que anoitecesse na estrada. Na época, essas rotas eram consideradas perigosas devido à situação com o crime organizado. A noite chegou inevitavelmente e eu já estava aguentando muito tempo sem ir ao banheiro. Não queria parar em nenhum lugar pelas razões que mencionei antes. Não queria que a noite me surpreendesse na estrada. No entanto, de repente estava tudo escuro e eu não conseguia mais aguentar. Como não havia postos de gasolina por perto, tomei a decisão de parar à beira da estrada e descer rapidamente para fazer minhas necessidades no mato.
Sei que não foi a decisão mais inteligente, mas eu realmente não conseguia mais esperar. Era isso ou esperar mais uma hora pelo próximo posto de gasolina. Estacionei o caminhão o melhor que pude, com muita precaução, é claro. Curiosamente, a estrada estava mais deserta do que o normal naquela noite. O ambiente, ao meu ver, era algo sinistro e imponente ao mesmo tempo. Decidi o mais rápido que pude, adentrando a mata à frente com a lanterna do meu celular iluminando o caminho, pois estava muito escuro e quase não conseguia ver nada. Estava fazendo minhas necessidades quando, de repente, ouvi vozes ao longe, mais profundamente naquele bosque onde havia mais árvores. Eu não conseguia ver nada, mesmo ao usar a lanterna repetidamente. As vozes eram tão reais que eu realmente me assustei, pensando que poderiam ser assaltantes. Com pressa me afastei dali o mais rápido que pude. Antes de ir embora, ouvi claramente vozes pedindo ajuda, 2 vozes masculinas sussurrando, quase suplicando. Ajude-nos, por favor. A verdade é que esses sussurros ou vozes, seja lá o que fossem, eram tão reais que eu não pude simplesmente ir embora sem verificar se havia alguém realmente em perigo. Mesmo com as pernas tremendo, caminhei mais para dentro daquela vasta e interminável escuridão, iluminando o caminho com a lanterna do meu celular e caminhando muito lentamente, perguntando se havia alguém ali ou se precisavam de ajuda. No entanto, ninguém respondeu. Essas vozes desapareceram de repente e não se ouviram mais. Mesmo assim, continuei caminhando, como se algo me dissesse que eu tinha que encontrar algo, eu não sei explicar. Algo que senti naquele momento me fez continuar até chegar a um lugar onde me deparei com a pior cena que já vi em minha vida. Cheguei a um lugar onde havia muitas árvores, quase sem folhas, mas parecendo grandes galhos. Comecei a vasculhar tudo ao meu redor em um silêncio iminente e uma escuridão infinita. Parei por alguns segundos, pois já não sabia para onde ir. Mas de repente ouvi algo que quase me fez soltar meu celular de susto. Ouvi um choro e comecei a olhar para todos os lados, mas não vi nada. Até que tive a ideia de olhar para cima e em uma daquelas árvores havia 2 corpos pendurados. Eu gritei de medo como nunca antes em minha vida, porque aqueles corpos de 2 jovens tinham múltiplos ferimentos. Sabia que eles não haviam se suicidado. Alguém mais havia feito aquilo e os deixado ali completamente sozinhos, nus, no meio do nada. Foi algo muito traumático e difícil de ver. Depois de sair desse transe, saí correndo em direção ao caminhão, chorando e tropeçando em tudo, pois já não podia ver nada. Estava muito assustado e nervoso. Subi no meu caminhão e fui embora o mais rápido que pude. Claro que avisei as autoridades anonimamente de um telefone público em uma cidade, pois temia por minha vida. Naquela noite, não soube como dirigir até minha casa. Estava um amontoado de nervos. E aquelas imagens do que vi não saíram da minha mente nem por um segundo durante toda a viagem. Não conseguia parar de pensar naqueles jovens que acabaram daquela maneira terrível, mas, acima de tudo, não conseguia tirar da mente a dúvida se foram eles mesmos que pediram ajuda. Os choros que ouvi antes de usar meu telefone para cima. Lá não havia mais ninguém, e tudo estava em completo silêncio. Não havia outra explicação. Tinham que ser eles, suas almas, suplicando para que encontrasse seus corpos. A verdade é que eu não soube o que aconteceu com eles, se as autoridades realmente os procuraram ou não. Pois essas coisas geralmente não aparecem nas notícias, e eu não tive conhecimento do desfecho. Mas sempre orei por suas almas para que pudessem encontrar a luz e descansar em paz. Sinceramente, espero que assim tenha acontecido. Mas ninguém pode tirar de mim o trauma e a imagem horrível que nunca desejo que ninguém veja.
muito menos estar no lugar daqueles jovens. Esta foi a minha história, e sinto um certo alívio por compartilhá-la com alguém, já que nunca a contei a mais ninguém além da minha esposa por medo. Obrigado por me ouvir. Boa noite a todos. Antes de tudo, me apresento. Meu nome é Jaime Velasco. Meu avô foi caminhoneiro durante toda a vida. Ainda me lembro de quando éramos crianças, meus irmãos e eu, às vezes, íamos em passeios no caminhão com meu avô. São memórias que nunca se apagam. Ele era um homem muito bom, mas tinha um temperamento forte ao mesmo tempo. No entanto, conosco sempre foi carinhoso. Ele costumava compartilhar algumas de suas histórias enquanto trabalhava nas estradas, vivenciando muitas experiências, tanto boas quanto ruins, algumas até assustadoras. A história que vou contar pertence a essa última categoria mencionada. Meu avô viajava muito em seu caminhão, pois era seu trabalho. Às vezes, até minha avó viajava com ele, mas muitas vezes ele estava sozinho. Nessa história específica, ele estava completamente sozinho, viajando pelas estradas do país para fazer uma entrega. Ele começa contando que era uma tarde como qualquer outra. Estava dirigindo, faltavam cerca de 5 horas para chegar ao destino, dirigindo devagar porque estava garoando e a estrada estava molhada. Naquele dia, ele estava com um reboque duplo, então precisava dirigir ainda mais devagar por questões de segurança. O céu estava completamente cinza, quase negro de tão nublado, indicando que uma grande tempestade estava por vir. Isso o preocupava, pois dirigir um caminhão de reboque duplo em condições de chuva era sempre arriscado, especialmente ao cruzar uma estrada cheia de curvas. A noite chegou, ele continuava dirigindo devagar, e ele percebeu que não havia muito tráfego na estrada, o que era bom para ele. Os poucos carros que passavam o ultrapassavam imediatamente. Ele estava muito atento à estrada, com os para-brisas ligados e as luzes altas do caminhão acesas. De repente, teve que frear ainda mais porque estava prestes a cruzar uma ponte extensa. Segundo ele, embaixo havia uma represa, mas estava quase seca, com apenas um acúmulo mínimo de água da chuva. No início, ele pensou que era imaginação ou alguma silhueta devido à chuva e aos para-brisas. No entanto, à medida que se aproximava, percebeu que eram 2 pessoas, uma mulher mais velha e o que parecia ser uma menina de 8 ou 9 anos. Ao se aproximar mais, confirmou que não era imaginação. Eram realmente 2 pessoas. Isso o deixou extremamente intrigado, pois não havia calçada para pedestres e não era comum ver pessoas caminhando ali, especialmente em uma estrada sem uma cidade próxima. A ponte era exclusiva para carros e caminhões. Meu avô achou muito perigoso que aquela mulher estivesse caminhando com aquela menina, correndo o risco de algum carro não vê-las devido à chuva. Decidiu se aproximar delas para oferecer uma carona. Ele só queria ajudá-las, levá-las para algum lugar próximo onde não correriam perigo e onde não ficariam molhadas. No entanto, quase quando chegava perto delas, a mulher olhou diretamente para ele e, do nada, pegou a menina e a jogou da ponte. Meu avô freou bruscamente. E se não estivesse usando o cinto de segurança, poderia tê-la machucado. Ele ficou lá sentado, petrificado, e depois disso, a mulher também se lançou ao vazio. Ele ficou lá, atônito e agitado, com um terror que invadia todo o seu corpo. Meu avô permaneceu em seu caminhão parado no meio da estrada. Ele diz que não demorou muito para reagir, mas quando finalmente o fez, desceu correndo do caminhão e foi até a beira da ponte. Embora estivesse quase certo de que aquelas mulheres já estavam mortas devido à altura da ponte,
Tinha a esperança de que pelo menos uma delas estivesse bem. Ao se inclinar para ver, percebeu que lá embaixo não havia nenhum corpo. Não havia água suficiente nem correnteza para tê-las arrastado. Ele podia ver ainda a terra molhada da chuva. Ele também se inclinou, cruzando a rua da ponte para olhar do outro lado, mas também não havia absolutamente ninguém. Ele estava muito assustado, mais atônito do que tudo, impressionado, e não podia acreditar no que estava acontecendo. Era demasiado estranho. Ele não podia simplesmente ir embora e deixar aquelas mulheres lá. Não sabia exatamente onde elas estavam, mas sabia que seus corpos deveriam estar lá embaixo. Optou por chamar a polícia e explicar o que aconteceu. Subiu em seu caminhão para esperar pelas autoridades. Ele diz que 2 viaturas chegaram após cerca de 40 minutos. Meu avô contou tudo o que viu e imediatamente os policiais começaram a descer. Ele estava muito cansado, mas mesmo assim, decidiu esperar ali até que encontrassem algo. Não podia ficar tranquilo sem saber se tinham encontrado os corpos daquelas pobres pessoas. A madrugada chegou, as horas se passaram e os policiais não encontraram nem mesmo vestígios de corpos. Então eles interrogaram meu avô, fazendo muitas perguntas, questionando se ele estava alcoolizado ou se havia consumido substâncias. Pediram documentos do trabalho, a carteira de motorista e todas essas coisas, pois duvidavam dele. Meu avô diz que os policiais estavam muito irritados porque os havia feito trabalhar à toa. Ele reiterou muitas vezes que era real, que ele mesmo as viu caminhando pela ponte e que a mulher lançou a menina e depois se lançou ao vazio. No entanto, os policiais responderam que lá embaixo nem mesmo havia indícios de que isso tinha acontecido. Para começar, questionaram por que 2 mulheres estariam caminhando naquela ponte, onde apenas carros passam, especialmente em meio à chuva. Após alguns minutos, meu avô conseguiu convencê-los a deixá-lo livre antes que decidissem levá-lo à delegacia. Ele se afastou dali com mais dúvidas do que respostas, totalmente confuso e ao mesmo tempo assustado. Sabia que o que presenciou era 100% real, disso não tinha nenhuma dúvida. Mais tarde, ao compartilhar a história com outros caminhoneiros, muitos deles mencionaram que naquela ponte ocorreram inúmeras tragédias. Era conhecida como o Pontilhão, onde as pessoas iam para tirar a própria vida. Não duvidaram nem um pouco de que o que meu avô viu eram algumas daquelas almas que haviam encerrado suas vidas naquele mesmo lugar e que continuavam presas ali, condenadas para sempre. Embora meu avô nunca tenha acreditado em fantasmas ou coisas do tipo, ele diz que não tem escolha a não ser acreditar que foi isso que viu. De outra forma, ele não consegue explicar o que aconteceu. A verdade é que essa história nos provocava muito medo quando ele a contava, pois é algo terrível e muito triste pela pobre menina. Mas, enfim, essas coisas acontecem com mais frequência do que imaginamos nas estradas e lugares desolados, onde muitas coisas sinistras ocorrem durante a noite. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.